tarde, meu nome é Letícia e hoje a gente vai fazer uma apresentação aqui sobre a atividade 2, estrutura de seleção, desvio aninhado e encadeado. Eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos e o Matheus vai apresentar um pouquinho do código. Como base de literatura, a gente usou esse texto aqui, estruturas de condição encadeadas. E falando um pouquinho sobre as condições, if, else, a gente utiliza essas estruturas de seleção quando existem instruções dentro do programa que só devem ser executadas se elas forem satisfeitas a uma determinada condição, né? Então, por exemplo, se é, eu obtiver menos de 70% de presença, então eu vou reprovar a matéria. E a condição ela é verificada a cada passagem pela estrutura if. Se a condição for satisfeita, então a lista de instruções que se encontra entre chaves ali no programa Java, ela será feita. Se a condição não for verdadeira, então será feita outras instruções. Ou seja, é uma expressão booleana de verdadeiro ou de falso. Aí aqui nesse texto tem bem representado como que funciona essa lógica aqui. Eu sou o Matheus e eu vou agora fazer a aplicação dos conceitos de ifs alinhados. Primeiro, deixa eu falar sobre o enunciado. Basicamente, eu preciso ler dois números e produzir a razão do primeiro pelo segundo. Aí tem a interpretação do que é uma razão, e o primeiro pelo segundo. Dizer se o resultado é positivo, negativo ou nulo. E caso seja positivo, o resultado também deve apresentar se ele é divisível por 3, e caso seja negativo, ele também deve apresentar se o resultado é divisível por 5. Perceba que, então, além de positivo, eu preciso classificar ele como divisível ou não divisível por 3, e além de negativo, eu preciso classificar ele como divisível por 5 ou não divisível por 5. Bem, a implementação aqui foi em Java, né? Basicamente aqui eu estou lendo o primeiro número, aqui eu estou lendo o segundo número, e aqui eu estou fazendo uma razão sobre isso. Beleza, até então eu consegui fazer tudo. E esse número vai ser o meu resultado. Aí eu vou começar a comparar o meu resultado aos meus ifs. O meu primeiro if. O número é maior que zero? Caso sim, ele vai entrar aqui. Caso não, ele vai vir para o else. Vamos a comparar o maior que zero. Se ele é maior que zero, ele é divisível por 3? Sim. Ele vai printar o resultado, que é o meu número, é positivo e divisível por 3. Caso não, é positivo e não divisível por 3. Aí vamos lá. Caso ele não seja maior que zero, ele é menor que zero? Sim. Aí ele entrou aqui. Por que esse if logo de cara, né? Porque caso ele não seja maior que zero e caso ele seja menor que zero, eu já consigo ter o meu nulo. Porque eu já estou especificando que ele está fora do zero do eixo dos reais, né? Aí, beleza. Com essa divisão, já consegui 3 classificações, faltam 2, né? Do negativo será divisível por 15 e se ele não é divisível por 15. Beleza. Aí vou colocar mais um if aqui dentro, porque se for verdade ele é negativo e se não for verdade ele é nulo. Aí eu vou executar, né, essa divisão. Por 5, no caso aqui não é uma divisão, é um módulo, né? Descobrir o resto, e se ele for igual a zero, ele vai ser divisível por 5 e negativo, e se ele não for igual a zero, ele vai ser negativo e não divisível por 5. Vamos apresentar alguns exemplos, né? Primeiro eu vou dividir 45 por menos 3. Perceba que o resultado vai dar negativo, né? E 15 é divisível.
Beleza. Vamos lá. Mesmo número. 45 e 3. Perceba que a 15 é divisível por 3. Vamos lá. Agora eu quero 1 e 0. Ou 0 e 1. O resultado é 0. Agora eu quero dois exemplos que eles não são divisíveis, né? Então 22 dividido por 2, beleza, ele é positivo e não divisível por 3. E agora um negativo, que é não divisível por 5, então vamos lá, 40 dividido por menos 7. O resultado é esse e ele é não divisível por 7. Beleza, está apresentado aqui o nosso exercício barra exemplo da atividade 2. Agora eu trouxe o mesmo exemplo com os ifs não alinhados para a gente ver o que pode acontecer com o resultado. Percebam que vai ocorrer todo o mesmo começo, né? E aqui é a divisão, agora começam as comparações. Ele é maior que zero? Se ele é maior que ele é positivo. Aqui tá errado, né? Não, certo. Ele é menor que zero, aí ele é negativo. Ele é igual a zero, ele é nulo. Se ele for divisível por 3, aí o resto da divisão desse módulo aqui é igual a zero. Aí ele é divisível por 3. Aí, se ele não é, não é. Se ele é por 5, é divisível por 5. Se não é, é por 5. Aí vamos usar aquele exemplo do menos 15. Então, deixa eu rodar aqui o programa. Então, vou colocar 45 e menos 3. Ó, percebam que o número é negativo, beleza. O número é divisível por 3, beleza, ele é divisível por 3 e ele é divisível por 5. Mas o meu enunciado, ele está cobrando que caso ele seja negativo, o resultado de menos 5, que é verdadeiro, no meu output, mas ele não quer que a minha análise, quando que o número for negativo, alegue que ele é divisível por 3. Percebam que aqui eu não condicionei o divisível por 5 no negativo e não condicionei o divisível por 3 no positivo. Aqui eu só estou comparando o resultado. Então a gente consegue entender aqui que as duas verdades não estão com a lógica e. Elas só estão com verdadeiros ou falsos soltos. E aí isso é uma desvantagem de não usar o if alinhado. Que você pode ter uma saída a mais, por exemplo, que foi indesejável. Mesmo que a sua análise esteja correta, essa saída aqui não era esperada. A princípio eu não queria saber se menos 15 era divisível por 3 e acabou saindo. Seria essa um exemplo de aplicação e comparação dos ifs alinhados. Obrigado.